Eu nunca imaginei que eu fosse falar a respeito disso que vou falar agora. Nunca. Nunca pensei que a escolaridade dos brasileiros chegasse a esse ponto de aparecer na internet gente, inclusive gente que se diz estudada, falando que nazismo é de esquerda. As pessoas perderam a noção do espectro político que permite com que elas possam ler o jornal. Quer dizer, chegamos ao fim da picada. Vou explicar uma coisa para vocês, gente. Não imaginei que eu teria que fazer isso. Vejam só, o espectro político da esquerda para a direita, passando pelo centro, implica em colocar no centro os liberais. Quem são os liberais? Os que acreditam na economia de mercado, no livre trânsito do comércio, numa não intervenção do Estado na economia e na sociedade para além daquilo que a sociedade requer. E a partir daí vai se distribuindo, nesse espectro, à esquerda e à direita, duas posições que são antagônicas em relação aos interesses, mas que podem parecer semelhantes em relação aos instrumentos. Vejam só, em relação aos interesses, a esquerda defende os pobres, a direita defende os ricos. Ou numa outra leitura, a esquerda defende os menos poderosos, a direita defende os mais poderosos. Por que esse espectro? Porque esse espectro é histórico e conceitual ao mesmo tempo. Histórico por quê? Na esquerda ficam os que defendem os menos poderosos, porque esta linha imaginária, esse espectro, é o espectro da linha da Revolução Francesa, quando se pega o parlamento francês. Então, no parlamento francês, durante a Revolução, você tem à esquerda os que defendem o terceiro Estado, burguesia, mais trabalhadores, mais camponeses, e à direita os que defendem o Estado maior, que é aquele composto pelos nobres e pelo clero. Então, aí é que se monta este quadro de poder e de dinheiro. Então, nesse espectro, a esquerda fica sempre defendendo os pobres. Isto é o espectro histórico. E a direita sempre defendendo os ricos e os poderosos. Não importa que isso não esteja acontecendo no seu lugar, que você nasceu, que você trabalha. Esse espectro é histórico e conceitual, é o conceito. Agora, empiricamente, a esquerda pode ser corrupta, a direita pode querer ser populista, aí é outra questão. Agora, por que há confusão? Há confusão porque na hora do conceito, as pessoas confundem o instrumento com o conceito de posição. Esquerda e direita estão em posições antagônicas e a questão dos instrumentos, ou seja, de como é que vai ser a atuação, é que faz com que as pessoas se confundam. Por quê? Porque a esquerda, quando quer defender os pobres, defende o poder estatal quando ela tomar o poder estatal e puder fazer com o Estado as reformas que ela quer para os pobres. Por exemplo, aumentar impostos dos ricos. A direita defende intervenção estatal porque ela quer gerenciar o capitalismo, gerenciar o Estado, gerenciar a sociedade, tirando do poder dos liberais o livre comércio e pondo um comércio regulado pelo Estado e em benefício dos próprios ricos que comandam o Estado, talvez num programa liberal. Então, a estatização fica nas duas pontas e não tudo junto. A estatização fica nas duas pontas. Ela fica num determinado tipo de esquerda e num determinado tipo de direita, ou principalmente sempre a direita. O Estado interventor, o Estado autoritário, o Estado totalitário são derivações dessas posições de esquerda e direita antagônicas quanto aos interesses. Agora, no centro ficam os liberais
E no centro há uma grande divergência entre os liberais. Por quê? Porque você pode ter um liberal libertário, né, que vai fazer com que o Estado não exista, e você pode ter um liberal que vai fazer com que o Estado exista e possa ser interventor, sim, ainda que ele respeite o livre mercado. Então, este é o espectro. E as políticas do mundo, elas se distribuem nesse espectro. Agora, o que é ideologia? Ideologia é quando você faz a confusão desses espectros de modo que você possa fazer com que o conceito seja deturpado e a história atropelada. E normalmente isso aparece com essa brincadeira de agora das pessoas acharem que o nazismo é de esquerda, o nazismo é lá à direita, uma posição que quer gerenciar o capitalismo em favor dos ricos, porque ele acredita que esses ricos não tenham o próprio controle do capitalismo, o próprio controle de suas próprias empresas, porque talvez essas empresas estejam em grupos minoritários, em grupos que não representam a nação. Tá? Então aí na direita tem um bocado de nacionalismo também, que às vezes aparece lá na ponta da esquerda, quando a nação é iniciada como se fosse uma representante do poder popular. Então, vejam, é fácil de entender. Agora, eu sei que para o não escolarizado isso acaba ficando difícil, porque ele lê, mas ele não tem a disciplina mental e ele não tem a conversação com os colegas, com os professores, para construir o conceito. Então ele lê chapado, ele lê de forma emburrecida. O autodidata tem esse problema, né? Ele não amassa o barro, ele lê tudo, vai lendo tudo, né? E não tem a discussão, ele não tem a disciplina, ele não faz exercícios, ele não conversa com quem sabe mais, que são os professores, né? A escola socializa nesse sentido. Ela obriga você a argumentar e a respeitar a argumentação dos outros, e é nisso que você vai aprendendo com os outros. A escola é uma grande escola de ensino mútuo, né? E o autodidata não tem isso, e ele se revolta, fica bravo, porque ele pensa estar entendendo e não está, e aí ele vem com essas histórias de que o nazismo é de esquerda, o que é uma grande, grande bobagem, e espero que você tenha agora os instrumentos fáceis de explicar isso para ele. Obrigado.